surgimento da imprensa no século XVII na Inglaterra foi tratado com humor pelo dramaturgo inglês Ben Jonson. Em 1625, na peça O Mercado de Notícias, que faz uma crítica bem-humorada a uma então recente profissão, o jornalismo. Trechos dela foram traduzidos para o português e encenados em um documentário lançado em 2014 pelo cineasta e também jornalista Jorge Furtado. Além da encenação, o filme traz depoimentos de jornalistas brasileiros que falam sobre a prática do jornalismo e as mudanças da profissão ao longo dos anos. Mudanças que começam na forma de apurar e de contar as histórias, até o modo da imprensa se relacionar com o público, que hoje é também colaborador na construção das pautas e das notícias. Os caminhos do jornalismo na atualidade, esse é o tema do programa de hoje. E para esse debate, a gente convidou a jornalista Dorit Harazin, Jaime Abelo Banfi, diretor-geral da Fundação Gabriel Garcia Marques para o Novo Jornalismo Ibero-Americano, e Rogério Cristofoletti, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E você, claro, pode participar dessa conversa pelos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Os endereços estão aí na sua tela e a gente está esperando a sua pergunta e a sua opinião. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Eu queria convidá-los a assistir uma matéria que a gente preparou, traçando aí uma trajetória, né, dessas mudanças do jornalismo. Vamos assistir, por favor. A história do jornalismo, as inovações tecnológicas contribuíram para transformar a profissão e as práticas de trabalho. A invenção do telégrafo, por exemplo, significou um salto para a imprensa ao permitir que as notícias fossem enviadas às redações com rapidez, mesmo a longas distâncias. No século XX, o surgimento do rádio e depois da televisão não apenas rompeu com a hegemonia das publicações impressas, como possibilitou o desenvolvimento de novas linguagens e técnicas jornalísticas. Mas a grande revolução veio mesmo com os computadores e, sobretudo, com a internet, que começou a ser popularizada na década de 1990. A partir de então, o online virou de ponta cabeça a comunicação. Se antes, leitores, telespectadores e ouvintes ficavam restritos ao papel de consumidores da notícia, com a internet tudo mudou e o público passou a ter meios mais acessíveis de interagir e produzir ele mesmo a informação. Esse processo se aprofundou nos últimos anos devido ao crescimento da telefonia móvel e à expansão das redes sociais. Por isso, muitos dizem que estamos vivendo um momento de jornalismo sem jornalista. No entanto, ser jornalista vai além de divulgar uma informação. É preciso apurar, verificar, interpretar, saber qual é a função social de uma notícia e, principalmente, fazer pensar. E ser jornalista ainda é o sonho de muitos jovens. Só no primeiro semestre de 2015, mais de 40 mil estudantes que se inscreveram no SISU, o Sistema de Seleção Unificada do MEC, escolheram o jornalismo como opção de faculdade. Frente a essa nova realidade, como fica o ofício do jornalista? Qual o papel do profissional da notícia? E, principalmente, como deve ser a formação dos novos jornalistas? Bom, eu vou começar com a Dorit. Dorit, em primeiro lugar, parabéns pelo prêmio Gabriel Garcia Marques desse ano, né, pela sua trajetória profissional. É também a primeira brasileira vencedora do prêmio. Depois a gente vai conversar com o Jaime, diretor-geral da FNPI, sobre o prêmio. E eu queria começar com você, Dorit, perguntando o que te encanta na profissão de jornalista, no ofício do jornalismo. Bom, eu, em primeiro lugar, devo dizer que não foi minha profissão de escolha inicial. Eu desembarquei nela por acaso, o que talvez anime alguns estudantes de outras profissões a também desembarcar nela, porque isso significa que tudo é possível no jornalismo, inclusive chegar nele, encantar-se por ele e ser relativamente bem-sucedida e fazê-lo, exercitá-lo bem. Não é uma questão de encanto, é uma profissão que não se deve, no meu entender, glamourizá-la dessa forma. Não é uma questão de encanto, eu não acho que seja um privilégio, acho que é um exercício de uma profissão trabalhosa,
que ela te pega à medida em que você vai percebendo a tua responsabilidade nela. Esse é o encanto. E eu, infelizmente, não pude ser professora. Acho que teria sido uma grande professora, porque acho que em algum momento tem algum paralelo em questão de responsabilidade. O que você pode passar? Quando você entende o quanto você conseguiu comunicar, o quanto isso foi próximo do que você se propôs, você fará o esforço de ir mais além. Tentar chegar mais perto do seu ideal. É nesse sentido que há um encanto na profissão, mas sem glamour nenhum. Ao contrário, me parece, se tem um elemento maior a meu ver, negativo, desde a época em que eu comecei, faz quase meio século até hoje, é no desenvolvimento do protagonismo do jornalismo, do jornalista. Nesse sentido, acho que pioramos. A gente pode dizer que há ainda, por exemplo, nesses jovens que a gente citou na matéria, né, nesses mais de 40 mil estudantes, e agora eu acho que a gente pode dirigir a pergunta a Rogério, como você disse, é professor, ainda há uma glamouralização da profissão e essa coisa do protagonismo, né, do jornalista, muitas vezes se colocar além da notícia, é isso, Dorit, que você queria colocar? Eu acho que o eu assumiu proporções completamente desmesuradas, desnecessárias, e você pode fazer um jornalismo espetacular sem se colocar dentro da notícia. Ainda há uma idealização da profissão de jornalista, Rogério? Existe. Os estudantes chegam aos bancos das universidades com uma visão romanceada, muito glamourizada, pensando que as notícias caem do céu, que os grandes furos jornalísticos batem à nossa porta, e a grande realidade mostra que não é tão fácil. Como o Dorit falou antes, é uma profissão muito trabalhosa, que exige muita responsabilidade, muita coragem, muita disposição. É uma profissão que consome anos das vidas das pessoas, a energia, muitas vezes priva, né, as pessoas dos seus entes queridos em alguns momentos, mas também ela é fascinante porque faz com que você muitas vezes possa estar em lugares que você jamais imaginava estar, presenciando a história acontecendo, né? E podendo fazer um relato daquilo, podendo contar aquela história para outras pessoas. Essa questão da formação do jornalista está muito presente no programa de hoje. A gente tem até, inclusive, perguntas feitas por jornalistas para vocês. E eu queria conversar com o Jaime agora, para a gente trazer para a nossa conversa essas mudanças que a gente apresentou. Dessas mudanças, Jaime, pelo trabalho que vocês realizam na FNPI, de que forma elas realmente significam uma transformação no fazer do jornalismo? E, na sua opinião, qual delas realmente significou um divisor, né, do trabalho do jornalista? Primero que todo, quiero agradecer la invitación y decir que hablaré en español, porque respeto mucho el idioma portugués. Trataré de hacerlo despacio para que me entienda la audiencia. Respecto a los cambios o mudanzas del jornalismo o periodismo, creo que un parteaguas sin duda es el impacto social y profesional que ha tenido la tecnología y específicamente la entrada, no solo siempre, digamos, la tecnología cambió en distintas fases de la historia del periodismo los modos de hacer la profesión. De hecho, esa fase de glamorización y de protagonismo corresponde sobre todo al periodo de la televisión, que fue el que... Pero hay un cambio reciente, en los últimos 20 años muy importante, que es las tecnologías de comunicación digital, que simplemente cambiaron la unidireccionalidad del discurso periodístico y que
han entrado a significar actualmente, en primer lugar, una enorme diversidad de opciones en las maneras de realizar el trabajo, un nuevo protagonismo, pero esta vez no del periodismo, sino del público, que tiene capacidad de interactuar o interagir, como se dice en portugués, que tiene capacidad de refutar, de proponer contenidos, de comentar, y que lo hace, pero sobre todo es muy interesante cómo se crea un contexto nuevo en el cual los medios representan apenas una porción de la conversación pública, que en cambio las redes sociales, y la gente muchas veces tiende, y cuando hablo de la gente, lo digo en los dos sentidos, otros y nosotros, tendemos a confundir las redes sociales con periodismo. Y hay un eco de las redes sociales y de los debates que se den allí que hace que la percepción de lo que es periodismo se confunda. Yo creo que además de eso ocurre que mucha gente pone información, pone imágenes, pone comentarios y hasta cierto punto hay una desvalorización del trabajo periodístico tradicional, cuidadoso, que queda igualado en la práctica a esa manera rápida de poner cosas en la red. Como decía yo el otro día, eso me recuerda a la ley de la economía, que dice que la moneda mala desplaza a la moneda buena. Hay tanta gente en las redes comentando, metiendo información, que a veces se pierde realmente el sentido, la importancia, la visibilidad, el perfil propio de lo que es el trabajo periodístico, que es un trabajo que requiere cuidado, que requiere esa corresponsabilidad de la que Dorrit hablaba, que requiere investigación o apuración, como se dice en portugués, que requiere comprobación, que requiere responsabilidad. Entonces, vivimos en una era de mucha comunicación. Muchos de los jóvenes que se han inscrito para las carreras no van a trabajar en un periódico, ni en un noticiero, van a trabajar en comunicación, porque hoy en día no se concibe una organización o un proyecto sin comunicación. Pero no toda la comunicación es periodismo. Entonces tenemos mucha comunicación, pero el periodismo se ha dificultado en este contexto. Quer dizer, o Jaime colocou aqui a questão das mídias sociais muitas vezes serem confundidas com veículos jornalísticos, né? Falou aí do aumento da informação e que isso não significa necessariamente qualidade da informação. Dorrit, até que ponto a audiência, hoje em dia, o público, interfere no trabalho do jornalista? Essa é uma questão que muito se coloca, né? Até que ponto o público poder comentar ou sugerir pautas? Hoje em dia você tem até envios de pauta por telefone celular, né? Isso interferindo muito aí no fazer jornalístico. Na sua opinião, até que ponto, ou existe um limite para essa interferência, ou até que ponto pode ir a participação do público na construção das pautas? Eu até vou começar pela outra ponta, que é, eu observo uma dificuldade, uma pressão sobre o jornalista hoje de ter de se dividir, se multiplicar em várias encarnações de velocidade quando ele aborda uma mesma cobertura em um mesmo tema. Então, digamos que ele tenha de cobrir o nosso debate aqui agora. Ele, então, num segundo, precisa pensar numa coisa de 140 toques para o Twitter, já está pensando, bom, deixa eu fazer uma foto rapidinha para botar no Facebook, porém uma coisa mais alentada eu vou reservar para um espaço maior. Eu não sei o quanto isto está produzindo nas várias plataformas resultados de qualidade razoável. Eu acho que a carga sobre o indivíduo, sobre o jornalista, está sendo, nessa fase de transição, enquanto isso ainda não está mapeado, o quanto cada um é capaz de produzir simultaneamente. Ele fica pensando nas quatro. É claro que isso está sendo feito, mas
se o resultado que ele imagina que será o melhor, que é o mais longo, não vai sofrer em qualidade. A meu ver, corre esse risco. Esse é um debate na academia, Rogério? Esse é um debate dentro de sala de aula? Esse choque, né, que a gente está falando das novas mídias interferindo no fazer jornalístico, isso é debatido dentro de sala de aula? Sim, é debatido porque os alunos trazem isso. Eles vêm de casa já imersos nas redes sociais e muitas vezes consumindo e seguindo personagens das redes sociais que não são jornalistas, mas que atuam no universo, né, no imaginário dos alunos como se fossem jornalistas. Né? Então, os alunos eles vêm para a sala de aula também com alguns vícios, se é que a gente pode dizer, né? Já pensando em métricas. Então, alguém é alguém importante se ele tem 1 milhão de seguidores no Twitter, numa rede social ou por aí vai. Né? E aí o aluno reproduz o que a gente já começa a ver em algumas redações. Você tem um placar, né? Então, você foi pautado para fazer uma matéria. Se aquela matéria não tiver tantos cliques, tantos visitantes únicos, tantos leitores, tanto tempo de leitura, aquela matéria vai para baixo, ela não entra mais num ranking das mais lindas, das mais comentadas, né? Como se a gente pudesse, só por esses parâmetros, definir o que é qualidade e o que não é. O que Dorit estava dizendo também acaba provocando uma outra coisa. Quando aquele repórter fictício está cobrindo o nosso debate, está se preocupando em reembalar, reenvelopar as informações em diversos gêneros, em diversas redes sociais, ele fica muito mais preocupado nessa carpintaria e muito menos na apuração, na checagem dos dados. Eu queria pegar um gancho do que o Jaime colocava para a gente falar na confiabilidade nos veículos, né, de comunicação, porque o Jaime falou do que muito se confunde hoje em dia com as mídias sociais com veículos jornalísticos. E aí tem uma pesquisa da Datafolha que foi feita esse ano que diz que 65% das pessoas entrevistadas, e nesse caso foram mais de 2.800 entrevistas que o Datafolha fez, identificam a imprensa ainda como uma instituição de muito prestígio. Logo em seguida, vem as redes sociais, que são 63%. Isso mostra que há uma confusão realmente, Jaime, na sua opinião, entre imprensa e mídia social hoje em dia? Sí, el problema yo creo tiene que ver con la manera como los ciudadanos se relacionan con esas nuevas formas de comunicación. Carecemos de una formación para esta nueva era y fácilmente la gente se confunde. Yo creo, por supuesto, que las redes sociales tienen una función increíble de difusión, de democratización, son instantáneas, tienen una cantidad de ventajas, pero el problema es distinguir lo que vale la pena de lo que no. Y yo no sé cómo vamos a salir y cómo el sistema educativo está pensando abordar la preparación de nuestros niños para que ese futuro en que todo esto va a estar tan presente en la vida que vamos a tener que cuidar mucho más nuestra intimidad, vamos a tener que cuidar mucho más de nuestra capacidad de selección, de darnos cuenta que hay mucha basura. La basura existió siempre en los medios. Al lado del buen periodismo había un 99% de mal periodismo. Pero como que el prestigio de ciertos medios servía. Hoy en día los prestigios tienen otros parámetros, a veces el número de seguidores, sí, y no se distingue. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, porque la verdad es que todo esto genera confusión. Ahora, es muy importante también, y por favor, que no caigamos en el pesimismo, porque al lado de las cosas negativas hay muchísimas cosas buenas e interessantes, e espero que tenhamos a oportunidade de falar disso. Eu vou exatamente agora falar de uma boa iniciativa, né? Na verdade, é uma tendência, né? Uma tendência que são os sites investigativos, né? E aí eu vou convidar para a nossa conversa a Natália Viana,
que é diretora da Agência Pública. Ela vai conversar com a gente pela internet, por Skype. A Agência Pública é uma agência de jornalismo investigativo, independente, que tem um trabalho bastante inovador no sentido aí, no caminho do que nós estamos conversando aqui no estúdio. Natália, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Parabéns, Dorit. Natália, a agência surgiu em 2011 como uma proposta inovadora, né, no fazer jornalístico. Rapidamente, para quem não conhece a agência pública, como é que funciona a realização e a distribuição das matérias que vocês produzem? A Pública funciona como uma agência de notícias, mas a gente só produz reportagem. Nós só produzimos reportagens investigativas. Nós fazemos 2 reportagens por semana e essas reportagens são reproduzidas por uma rede de republicadores no Brasil e algumas vezes no exterior, que inclui alguns dos maiores sites do Brasil. Todas as nossas reportagens, o tema fundamental são violações de direitos humanos e também a questão da transparência. Tem uma outra prática inovadora na agência também, que é o sistema de financiamento coletivo, né, de algumas reportagens, né? E eu queria entender como é que funciona esse processo, né? E como que a independência profissional, né, na realização das matérias se mantém a partir do momento que você tem aí a participação do público na construção dessa reportagem, nem que seja aí nessa forma do financiamento coletivo. Na verdade, o financiamento coletivo é uma tendência muito grande para sites de jornalismo independente, né, que agora estão surgindo muito no Brasil, né? E a gente começou a desenhar a nossa campanha de financiamento coletivo um pouquinho depois da explosão do Mídia Ninja. Naquele momento ficou muito claro que as pessoas queriam participar da construção da notícia que tivesse como foco violação de direitos humanos. Era muito claro naquele momento que as denúncias contra a violência policial era o que estava agregando as pessoas em torno da narrativa da Mídia Ninja, né? Então a gente começou a pensar como é que a gente poderia incluir isso no jornalismo investigativo. É complicado porque você não pode permitir que qualquer pessoa cheque os dados, por exemplo. Você tem um cuidado na checagem dos dados. Você não pode permitir que qualquer pessoa diga qual que vai ser a pauta. Então, a gente pensou como convidar as pessoas para participar desse processo. Hoje em dia, a gente fez uma campanha nesse ano, conseguimos levantar R$70 mil, de mais de 900 doadores, e todos eles entraram no nosso, a gente chama de nosso conselho editorial. Todos eles podem votar todo mês qual que é a reportagem que a gente deve fazer. Então, a gente faz 3 propostas de coisas que queremos investigar e eles votam. Oi, Natália. Pode continuar falando, por favor. Então, outra coisa que a gente faz que é muito legal, a gente chama eles a gente convida eles um pouco para participar do processo de investigação em coisas que dá para você abrir. Não dá para você abrir tudo, mas, por exemplo, eu estava fazendo uma reportagem recentemente, eu pedi para esses leitores, é um grupo de mais de 900, sugerirem leituras para eu conhecer melhor sobre aquele assunto e pedir para eles indicarem fontes que eles acham que poderiam ser bacanas. Claro que isso depois vai ser passado pelo crivo do repórter, mas a gente quer que essas pessoas se sintam parte do processo. E no final, uma coisa muito legal e que tem muito a ver com o momento, eles se tornam também divulgadores da reportagem. A gente vê que na internet não são só os meios, não são só os sites noticiosos que são veículos, né? As pessoas são veículos. Então, a pessoa no seu Facebook, no seu Twitter, também é um meio. Então, a gente pede para eles publicarem o nosso material, ajudarem a divulgar no Facebook, no Twitter, nos seus blogs e por e-mail mesmo, e o resultado tem sido muito bacana. Quer dizer, eu vou voltar aqui para o estúdio, Natália, eu vou pedir para você continuar acompanhando com a gente. Rogério, essa é uma forma, a gente, não sei se ideal é a palavra, mas é uma forma interessante, né, da participação do público que nós falávamos aqui na construção das pautas, né Rogério, e da notícia, né? É uma participação direta e que passa aí pela checagem dos repórteres da agência pública, né? E o público se torna também autor daquela reportagem, né?
Sim, é um momento novo, é um momento diferente, né? Quer dizer, houve um momento, há poucos anos atrás, em que os públicos começaram a chegar às redações e os jornalistas não sabiam o que fazer, né? Isso é bom, isso é ruim? Essa pergunta hoje não faz o menor sentido. Né? É uma nova realidade e nós temos que conviver com o público vai fazer com que nós sejamos ou tenhamos que ser cada vez mais transparentes no nosso trabalho e cada vez mais o quê? Mais acurados, cada vez mais responsáveis, cada vez mais criteriosos no que temos que fazer. O Jaime quer dar uma palavrinha, a gente está só caminhando já para o fim do primeiro bloco. Sí, Natália ainda nos ouve, claro. Quiero hacer un comentario que complementa todo. Conocemos el trabajo de Natalia en la Fundación y me parece muy significativo este dato. Hace un mes entregamos un premio de periodismo en salud, el premio Roche, del cual la Fundación lleva la Secretaría Técnica. Ganaron 2 periodistas brasileros en 2 categorías distintas. Qué interesante que los 2 trabajos seleccionados por los jurados, por su calidad investigativa, por ser rigurosos en todo sentido, por aportar a la visión de temas críticos, en un caso el aborto y en otro el cáncer, son de la más grande empresa periodística de Brasil, que es la Televisión Globo, y del uno de los más nuevos sitios de internet de periodismo de Brasil, que es Agência Pública. Eso significa que el buen periodismo se puede dar en distintos escenarios hoy en día. No se necesita tener miles de periodistas, pero igualmente, entonces preguntémonos qué es lo que hace que en un momento dado pueda encontrarse la calidad en 2 escalas tan diferentes. Y de pronto los valores, los criterios, la claridad que hay que tener fue la que sentimos un poco en lo que nos transmitió Natalia y también en las razones por las cuales la Fundación le dio el premio a Dorit Harracim, que ella sí que sabe que es buen periodismo. A Dorit também tem uma pergunta para fazer para a Natália, mas eu vou ter que ir para o intervalo rápido, a gente volta com a Natália já no início do segundo bloco e com a sua pergunta. Você de casa, continue mandando sua pergunta, já tenho muitas perguntas aqui para ler no próximo bloco, então rapidinho a gente já volta. Estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre os caminhos do jornalismo na atualidade. Comigo aqui no estúdio, Dorit Harracim, jornalista, Jaime Abelo Banfi, diretor-geral da Fundação Gabriel Garcia Marques para o Novo Jornalismo Ibero-Americano, e Rogério Cristofoletti, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Você de casa continue participando pelos nossos perfis no Twitter e no Facebook. A gente está esperando a sua pergunta e já eu vou ler as perguntas das pessoas que já mandaram para a gente. Tem um monte de pergunta bacana, mas eu queria chamar de novo para a conversa a Natália. Natália, tudo bem? Tudo bom. Você acompanhou o Jaime aqui falando, né, dessa peculiaridade do prêmio, né? Quando vocês ganharam um veículo tão novo, ganhou também com um veículo como a TV Globo, né? E a Dorit quer fazer um comentário, uma pergunta para você. Por favor, Dorit. Rapidinho, Natália. Primeiro, palmas. Sou fã incondicional, total, do Pública. Sem ampliar demais o debate sobre diploma de jornalista, porque senão partimos para outras avenidas, eu queria saber se o Pública, se vocês têm no staff pessoal que não fez jornalismo e que virou jornalista e está com vocês, na sua geração. Dorit, primeiro, poxa, eu sou muito sua fã, então vou dar uma tietada rápida. E a outra coisa que eu também tenho muito orgulho de dizer é que é a Pública, e a razão que é a Pública é que é uma organização fundada e dirigida por mulheres jornalistas. Quanto à sua pergunta, não. Na verdade, todo mundo é jornalista que aprendeu a fazer outras funções e tem sido muito difícil até procurar alguém que não seja jornalista, porque na situação atual que o mercado está vivendo, é impressionante a quantidade de pessoas que vêm nos procurar, inclusive para fazer outras funções, que são jornalistas, mas que querem ajudar a explorar novos caminhos. Eu acho que em todo o nosso staff, inclusive quem faz fundraising, quem faz as mídias sociais, quem faz infográfico, todo mundo é jornalista, menos uma pessoa, que é
gerente financeira, obviamente. Natália, obrigada. Eu, infelizmente, tenho que encerrar sua participação. A gente tem muitas perguntas aqui das redes sociais, então eu queria agradecer mais uma vez a sua participação no Sala Debate. Obrigada, viu? E parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu queria ler uma pergunta da Carol Almeida, falando aí sobre a questão da formação que a Dorit colocou. Ela vai ingressar agora no 2º semestre no curso de jornalismo na Universidade Federal aqui no Rio de Janeiro. Ela tem uma dúvida sobre como lidar com a mídia digital, Rogério, e sobre como isso deve ser trabalhado na faculdade. Bem, a mídia digital está em todas as partes e vai ser impossível ela não ser contaminada, impactada por isso, né? Quer dizer, isso atravessa o universo dessas pessoas. Para ela que está chegando, seja bem-vinda, estude bastante, leia, não fique apenas na mídia digital, circule, leia os grandes jornalistas, vá atrás das grandes reportagens, se preocupe com essas coisas. Tudo isso é muito importante, para além do fascínio e toda essa cacofonia que as mídias digitais e que as redes sociais criam. A gente tem uma pergunta gravada por um estudante de jornalismo aqui no Rio de Janeiro, Jaime Dorit. Fiquem à vontade para vocês responderem. Eu vou pedir para a gente rodar a primeira pergunta, que fala sobre política. Vamos lá. Oi, meu nome é Rafael Loreto, sou do 3º período de jornalismo e eu queria saber como a atual fase da política brasileira influencia no jornalismo político. Rita, acho que essa é uma pergunta boa. Ele fala sobre como o cenário político, no caso o Brasil, influencia no fazer jornalismo sobre política. Bom, a primeira coisa que certamente está se notando no cenário atual é a polarização desenfreada de determinadas mídias nas duas pontas. Isso, talvez, uma geração atrás não era tão notável como agora, com as consequências evidentes que isso tem. Agora, isso não é apenas aqui no Brasil. Se nós olharmos para os Estados Unidos, a polarização é igualmente danada. Marcada. Na França também, na Alemanha também. Então, nós estamos olhando, a minha observação é sobre o Brasil especificamente, mas se ampliarmos um pouco, realmente é o fenômeno mais óbvio que está acontecendo em relação à política. É uma polarização desvairada. Na América Latina, essa também é uma tendência, Jaime, essa polarização. Sí, y es una trampa muy peligrosa para el periodismo. Además, pareciera que realmente el escenario hoy en día más activo de polarización y de agresividad política es justamente el de las redes sociales. No solo los propios políticos, sino mucha gente que opina instantáneamente, a veces sin pensar, de muchos temas, y los periodistas tienen que cuidarse de no caer en la trampa de estar en medio de esa forma de comentar la política o de informar sobre la política, y es un riesgo porque está en un sándwich, sobre todo en la época de las campañas electorales, porque sabemos que las campañas electorales están adoptando modelos, como es por ejemplo el modelo de la campaña negativa, es decir, la polarización le sirve a los intereses políticos. En Colombia, por ejemplo, el presidente Uribe, expresidente Uribe, se dedica todos los días a atacar al actual presidente Santos y genera polarización. ¿Pero por qué? Porque Uribe está tratando de sacar a Santos del poder, de recuperar su posición, y como fue un hombre muy carismático en mi país, entonces el periodismo termina, si no anda con cuidado, sin querer a veces, alineado en medio de esos factores de polarización. De eso hay que cuidarse mucho, me parece que ese es en este momento el riesgo mayor que tiene la práctica del periodismo en temas de política.
Tem uma pergunta aqui do Henrique Toscano, que pelo Twitter, ele é de Guarabira, na Paraíba. Ele diz o seguinte: a banalização da informação na internet, principalmente nas redes sociais, criou uma espécie de subjornalismo. É possível a gente caracterizar como isso, essa quantidade exacerbada de informação, Rogério, na sua opinião? Não, não é jornalismo. Não é jornalismo, né? Quer dizer, a gente precisa entender que nem toda informação é uma informação de cunho jornalístico, né? Por exemplo, a gente tem informações onde em hospitais, né? Na engenharia, em outras partes, né? Então, nem toda informação ela tem um caráter jornalístico de informar, de interferir na vida das pessoas, de fazer com que aquela pessoa tenha uma compreensão melhor de um cenário, de uma situação, de um personagem, de um episódio qualquer, né? Então, eu acho que as redes sociais e toda essa cacofonia que todos estávamos dizendo anteriormente, elas ajudam a colocar mais ingredientes numa grande sopa, e ela não é um mingau, ela não é homogênea. Ela é uma sopa que tem de tudo, tem de todos os tipos de ingredientes, e é necessário, como já falou o Jaime, você o quê? Triar e separar daquilo que é realmente importante. Mas, a meu ver, não se trata de um subjornalismo, não. A gente, por favor, Dorrita. É um pouco como falávamos anteriormente, é um pouco ampliado de uma maneira extraordinária o que o rádio fazia anteriormente no seu diálogo com os ouvintes. Sim. Eles opinavam, eles jogavam o que lhes parecia importante. Isso não era necessariamente jornalismo do ponto de vista do ouvinte do rádio. E o rádio foi se adaptando, né? A participação da audiência, né, do ouvinte. Eu tenho mais uma pergunta que a gente gravou com um estudante de jornalismo aqui no Rio. Vamos ouvir. Meu nome é André, eu estou cursando o 4º período de jornalismo e eu queria saber dos convidados qual a opinião deles sobre o jornalismo online, visto que muitos jornalistas e até não jornalistas usam a rede social como ferramenta para noticiar algum fato em tempo real. É o que falávamos aqui, né? Sobre o que é informação, quer dizer, nem toda informação é jornalismo, né, Jaime? Así es. Yo lo que creo es que tenemos que ver también el lado bueno de lo que llamamos jornalismo online. Y eso es que hay nuevas oportunidades. Así como ha habido una deconstrucción de modelos de negocios, especialmente que han afectado mucho a las empresas periodísticas y la estabilidad de los profesionales del periodismo, porque hay un tema de que sí ha cambiado mucho, que es la relación de la publicidad con el periodismo. Antes los medios eran un espacio, los medios vendían audiencia o una expectativa de audiencia, se pagaban muy bien, pero hoy en día los medios son apenas uno de los canales del menú de publicitario que tienen los anunciantes, porque hay otras maneras de relacionarse con el público a través de las redes, por ejemplo, y hay mucha gente que se está llevando, mucha gente no, unos pocos grandes operadores que se están llevando el dinero, que son especialmente Google y Facebook a nivel mundial, mientras que los creadores de contenido de los distintos países, especialmente los medios, están viendo que su audiencia en papel o su audiencia en la pantalla tradicional disminuye. Mucha gente los está siguiendo, muchísima más gente los sigue online, pero eso no genera una rentabilidad para pagar los costos de la del buen periodismo. Entonces allí es donde está el problema. El problema no es desde el punto de vista estrictamente del periodismo online, sino de cómo esta nueva relación económica se ha transformado aquí, así como se ha transformado en otros campos, en el campo del comercio electrónico, en el campo de la educación. A gente pode dizer que é uma mudança estrutural. Estructural y lo que pasa es que esto aquí tiene un costo que es la ruptura de modelos que nos habían dado unos niveles de calidad altos
A cambio de eso hay una diversificación. Hoy en día, que es muy interesante, hoy en día hay muchas maneras de abordar el periodismo. Hay un periodismo de los individuos y de los equipos, de los grandes medios y de los nuevos medios, de la gente y de los profesionales, de la conversación seria y de la basura. Es decir, lo que hay es diversidad. Dentro de esa diversidad hay oportunidades, pero hay una gran incomodidad para hacer periodismo profissionalmente e bem remunerado. A Doritz falou, enquanto ela conversava com a agência pública, sobre a questão da formação e obrigatoriedade do diploma. Eu queria trazer rapidamente esse assunto para a nossa conversa, porque está para ser aprovado na Câmara, aqui no Brasil, né, a PEC que torna de novo obrigatório o diploma para o exercício da profissão de jornalistas, né? E a gente já falou também aqui do grande número de cursos de jornalismo no Brasil, né? Que são 309 cursos de jornalismo hoje em dia no país. Essas são informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Nesse sentido, qual é o papel, então, de um curso universitário, Rogério, num país já que não existe mais obrigatoriedade do diploma? Qual é a função, então, do curso superior em jornalismo? É ajudar a criar levas, gerações de bons profissionais, né? Não é necessário apenas que você tenha leis ou uma obrigatoriedade constitucional que faça garantir que haja uma indústria de cursos. Esses cursos têm que mostrar a que vieram. E eles mostram como? Eles mostram despejando no mercado, nas organizações da sociedade civil, bons profissionais. Então, é necessário trabalhar cada vez mais esses 300, quase 400 cursos que nós temos. Nós temos mais de 40 cursos de pós-graduação em comunicação, alguns dos quais em jornalismo, né? Formando novos professores ou pesquisadores ou jornalistas que vão atuar nesse sentido, né? Eu penso que 3 aspectos são importantes para a formação hoje dos jornalistas. O primeiro deles é o quê? É salientar as capacidades de desenvolver competências e habilidades daquele rapaz, daquela garota, para ele se tornar um grande apurador, um grande investigador, aquele que vai extrair dados brutos de uma situação e vai convertê-los em informação. O segundo aspecto é o aspecto das novas narrativas. Nós temos hoje não só novas tecnologias, mas o que é mais impactante são as culturas advindas dessas novas tecnologias. Porque as tecnologias sempre acompanharam o desenvolvimento do jornalismo, né? Agora, essas últimas, elas vêm impactando culturalmente o jornalismo e os seus entornos. Então, essas novas narrativas são novas formas de como contar essa história. Em quadrinhos, em visualização de dados, em videodocumentários, em webdocumentários, em jornalismo apenas para tablets. E um terceiro aspecto que me parece essencial, dentro da formação de novos jornalistas, ética profissional. Deveres, princípios, valores, o que é que fundamenta, o que é que dá, chão, alicerce para a nossa profissão. Por favor, Jaime. Yo quisiera complementar lo que Rogerio ha dicho, diciendo los 2 primeros tipos de habilidades le sirven a cualquier persona que trabaje en comunicación. Comunicación Cómo geral. preparar y cómo preparar esa información, convertir los datos de información y cómo contar historias. Hay una enorme demanda profesional para comunicadores, sea que trabajen en organizaciones de la sociedad civil, en la empresa privada, en empresas de comunicación. Hoy se estima, hablábamos con Doritz el otro día, que nos daban datos de algún lado de que por cada periodista hoy en día hay 4 o 5 comunicadores. La diferencia, señoras y señores, de lo que llamamos periodismo está en el tercer aspecto, y es la ética. Así como hay una razón de ser, una función y una ética para el comunicador que trabaja, por ejemplo, vendiendo política, como para el comunicador que vende buenos proyectos para la sociedad. Es muy distinto el papel del periodista. El periodista no está para vender buenas intenciones, por muy buenas que sean. El periodista está para tratar de averiguar
algo que es lo más parecido a la verdad y compartirlo con la gente con una idea de servicio público, de atender un interés colectivo, que es que la información nos ayude a movernos en el mundo, nos ayude a comprender la realidad en la que estamos inmersos como ciudadanos. Pero muchas veces el buen periodista tiene que, contra sus propias ideologías, expectativas y deseos, reconocer que la realidad va por otro lado. Y esa es una posición ética. En cambio, la comunicación tiene que promover, seducir, convencer y vender. Ahora, ¿qué problema hay? Que hemos entrado en una era también, que es la que se llama de desarrollo de audiencias, y es ya no solo, es parte de la segunda habilidad, que es cómo contamos, pero cómo empaquetamos y cómo nos relacionamos con la audiencia, cómo conversamos para que esa audiencia que hoy en día es fugaz, infiel, instantánea, que está yendo de un lado para otro, retenerla. Ese es uno de los grandes retos de los medios, cómo retener una audiencia que es cada vez más móvil, y la movilidad tiene que ver con toda clase de facilidades, empezando porque mucho de esa audiencia se maneja a través de teléfonos móviles, sí, y de pantallas móviles e de muitas facilidades para irse por outro lado. Dorita, essa questão que o Jaime colocou, né, de reter o público, né? De reter, e são decisões que, veja, me ocorre com frequência, eu observo que as redes sociais e essa multiplicação de fontes de notícias, elas vão se avolumando e se transformando numa bolha que vai crescendo, e parece que todos os meios e o jornalismo precisa então cobrir esse assunto que nas redes está então assumindo proporções pantagruélicas. Isso nos leva num extremo a esquecer que há fatos que continuam e que são reais, independente do fato, independente de nossa cobertura ou não. A realidade e a vida, ela continua. E nos cabe, como jornalistas, perceber quando devemos esquecer completamente o que está parecendo ser a bolha do momento, o assunto e o tema mais extraordinário, porque ele conseguiu alcançar não sei quantos kilobytes de internet, e a realidade e o fato está passando na nossa frente porque ele aparentemente não deu a audiência. Agora, o fato de nós como jornalistas não cobrirmos não faz com que a realidade não aconteça. Quer dizer, é o interesse público diferente daquele interesse imediato do público, isso né? É difícil. Y porque hay mucha manipulación. Hay estrategas de comunicación que crean artificialmente movimientos en las redes como parte de una estrategia para distraer una atención en un momento dado. La política hoy en día está... A mí me parece muy interesante lo que Dorita ha dicho, porque ciertamente, así como hay que reconocer que las redes sociales son hoy en día un campo de apuración, o sea, de investigación, y un campo para encontrar historias y para contar y para transportar historias, también las redes sociales son un campo de manipulación, de mentira y de propaganda. A gente tem até um comentário sobre isso do Anderson Ramírez. Ele diz: o jornalismo, né, e algumas mídias alternativas, ele até exemplifica aqui como mídia ninja, muitas vezes utilizado como um polarizador político, pode ser também considerado um instrumento de marketing, no sentido aí que sí, você no, colocava? Es que las redes son, se ha dicho aquí, son una herramienta donde se puede hacer cosas magníficas, útiles para la sociedad, de buen periodismo, o se puede utilizar para manipular, para vender o para mentir, para hacerse propaganda. Es decir, la gente, lo importante es que desarrollar ese radar personal cada uno de no tragar entero. Así como no tragábamos entero antes. Sí. ¿Por qué ahora? Porque aparezca bonito, sí, con un meme, con una imagen, y porque llega a través de Facebook en la lista de nuestros amigos. ¿Por qué vamos a ser más ingenuos y tragar entero lo primero que nos dan? Es que
caemos fácilmente. Hay como una especie de ingenuidad renovada, contemporánea, sí, que es que lo que nos llega, eso debe estar bien. Não, não é assim. Vamos trazer mais uma pergunta dos estudantes para a nossa conversa. Vamos assistir mais uma. O meu nome é Camila, estou no último período de jornalismo e a minha pergunta é sobre o futuro da nossa profissão. O mercado de trabalho busca cada vez mais um profissional que desempenha múltiplas funções dentro de uma empresa. Vocês acham que esse desempenho pelo profissional, ele acaba sendo um acúmulo de função ou isso é bem visto na nossa profissão? O que vocês acham desse jornalista multimídia que tem que realizar muitas funções? Vocês concordam com a Camila? Bom, eu sou tão antiga que eu não posso responder mais como funciona uma redação plenamente, mas eu acho que hoje em dia deve ser uma vantagem enorme você poder dominar todas essas novidades. Indiscutivelmente, isso é um requisito sem o qual dificilmente você vai conseguir se situar bem no mercado. Apenas isso, a minha observação se dirigia mais às chefias das redações do que aos repórteres, porque esses são os que recebem essa carga que precisaria ser, não agora, estamos numa fase de transição, ainda não se sabe exatamente para onde rumamos, mas as chefias precisam também, a meu ver, poder mesurar isso numa cobertura intensa, em grandes eventos, para não enlouquecer os coitados dos repórteres. Agora, são ferramentas indispensáveis para qualquer jornalista que esteja começando, que esteja no meio da profissão ou que esteja saindo dela, como eu, mesmo na minha idade, precisa conhecer todas essas ferramentas. Continuo aprendendo com a garotada, porque eu não sei. Não, que a sobrecarga a versatilidade é uma condição interessante para o empregador, né? Claro, porque aí ele consegue colocar aquele cidadão em várias funções, né? Agora, por outro lado, há também empresas que buscam o quê? Há empregadores que buscam o profissional que vai se aprofundar em algo, que vai ser especialista em algo, né? O versátil ou o aprofundado, o especializado, ambos têm que saber fazer bom jornalismo, saber apurar, saber escrever bem, saber como contar bem a história, né? E, claro, o primeiro aplicativo, o segundo, o quinto aplicativo, eles virão, outros sistemas aparecerão, né? Que os egressos, que quem está saindo agora para o mercado de trabalho, não se seduzam apenas com as novidades tecnológicas. Cada vez mais eles vão buscar coisas mais fáceis para se fazer. Quando eu comecei, quando a gente fazia site, era escrevendo código, HTML. Hoje, com 5 cliques, você tem o seu blog, com templates maravilhosos. O que dirá mais frente? Tem uma observação. No, es que yo quería llevarle la contraria a Dorit, por una razón. Dorit Harracín dijo aquí, ahora que yo estoy saliendo y yo no estoy de acuerdo, no vamos a permitir que Dorit Harracín salga por ahora del periodismo. Y aquí quiero decir, he venido a Brasil a traer la noticia de que le daremos un premio latinoamericano el día 30 de septiembre en Medellín, Colombia. Es la decisión de un consejo rector formado por grandes periodistas de muchas partes del continente. Y dentro de sus argumentos, el más contundente es decir que esta señora, que es reportera y editora, que ha hecho que muchos otros ganen premios, pues, seguramente ayudándolos a editar, y que ha sido en ese sentido formadora de nuevos periodistas, ha acompañado a jóvenes periodistas, practica y va a seguir, y queremos que difunda y que cuente el tipo del periodismo, y es el tipo de periodista por el cual la Fundación de García Márquez lleva un trabajo de 20 años. Y el sentido de un premio como este es justamente compartir esa experiencia. O sea que por ahora el retiro, aposentar no se admite. No será permitido. Necesitamos que comparta, que cuente, que le hable a los jóvenes, que le hable a la turma, como dicen aquí, a la garotada, para contarle todos esos secretos
de la profesión, de esos criterios que siguen teniendo vigencia aunque las herramientas cambien. Y yo creo que eso es lo que importa como mensaje. El periodismo está entrando en una fase muy interesante, una fase menos segura en términos de empleo formal, pero muy creativa y muy interesante en términos de posibilidades, muy diversa. Lo importante es darnos cuenta qué es periodismo y qué no es periodismo y qué es simplemente muchas otras formas válidas y dignas de comunicación. Y allí hay un saber, un sentido, unos valores, una ética, que es la que Rogerio en la universidad y Dorrit a través de su trabajo compartem com os estudantes. Bom, com as palavras do Jaime, a gente... Pois é, e infelizmente a gente teria aqui muitas perguntas para responder, perguntas feitas pelos estudantes, perguntas feitas pelas nossas redes sociais. Eu queria pedir desculpas se a gente não conseguiu responder a todas, porque a gente infelizmente tem que encerrar o programa. Jaime, muito obrigada. Muito obrigado. Por participar do programa, pelas suas palavras. Dorrit, muito obrigada. É uma honra receber você aqui no nosso estúdio. Rogério, mais uma vez, obrigada pela presença. Uma boa noite para vocês, a vocês de casa, boa noite e até a próxima semana.